Continuando nosso comentário no livro de Ruth com o capítulo 3. De tragédias e dificuldades para a incerteza. A esperança está cada vez mais clara, mas ainda não realizada. Com a direção visível, esse capítulo apresenta as incertezas e as atitudes em direção ao cumprimento das promessas. Pausa para a figurinha. Dividiremos o capítulo 3 em 3 partes: a preparação, a proposta e o parecer. Começando pela preparação, nos versículos de 1 a 5. Retomando a expectativa deixada no primeiro capítulo de um novo casamento e de um lar seguro para Ruth, Noemi começa a se mover em preparação e dá instruções para sua nora. Todos os detalhes que Noemi orienta, Ruth cumpre no trecho seguinte. Aos versículos. Versículo 1. Certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse: Minha filha, tenho que lhe procurar um lar seguro para sua felicidade. Essa palavra lar seguro, ou local de descanso, ou de segurança, manoá, fazia parte da bênção de Noemi para Ruth, lá no capítulo 1, versículo 9, junto de um novo casamento. Noemi não abençoou só de palavras, mas ela tomou uma atitude concreta para buscar a felicidade de Ruth. Assim como Boaz tinha feito no capítulo anterior, no capítulo 2, onde ele abençoou Ruth com shalom e também lhe ofereceu essa mesma prosperidade. Ao reconhecer Ruth como filha, talvez Noemi tenha tomado para si a responsabilidade dos pais de arranjar um casamento para os seus filhos, como a gente pode ver nas histórias dos patriarcas, lá em Gênesis 21, de 20 e 21, Gênesis 24, Gênesis 27, 46, e em outros textos da Bíblia, por exemplo, em Êxodo 2, 21, Josué 15, 16, 17 e Juízes 14, 2, entre outros textos. Olha só mais uma vez o recurso narrativo aqui, certo dia. É um foco num período específico com vários acontecimentos. Quando a cronologia está tão destacada, significa que o momento é importante para a história. Ou que a cronologia também é importante para a gente saber a ordem dos acontecimentos. Nesse certo dia, de novo, não por acaso, um dia específico onde as coisas aconteceram. Muito semelhante à narrativa intensa da última semana de Jesus no Evangelho de João, dos capítulos 12 a 21, onde se narram em uma semana vários dias, certos dias, que aconteceram a parte mais importante da história de Jesus no Evangelho de João. Versículo 2. Boaz, o senhor das servas com quem você esteve, é nosso parente próximo. Essa noite ele estará limpando cevada na eira. Aqui o resgatador é mencionado novamente. Assim como no primeiro versículo do capítulo anterior, que começa apontando para o resgate, agora assim também é feito, mas não como apontamento, como atitude. Com as indicações indiretas, Noemi marca uma data e hora para o ponto de virada da história. Note que Boaz aqui, ele é um bom trabalhador. Ele está fazendo a debulha, mesmo ele tendo vários empregados que poderiam fazer essa parte braçal para ele. A debulha aqui, se vocês quiserem saber, é o processamento dos grãos, que consistia em esmagar os feixes e deixar o vento levar as cascas e a palha para que ficasse só os grãos, como a gente pode ver na descrição de Isaías 41, de 15 e 16. Versículo 3 e 4. Lave-se, perfume-se e vista sua melhor roupa e desça para a eira, mas não deixe que ele perceba você até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar que ele se deitar, então vá, descubra os pés dele e deite-se. Ele lhe dirá o que você deve fazer. Essas instruções Noemi está dando a Ruth segundo o seu próprio planejamento. É o planejamento de Noemi que visa o casamento. O lavar-se, perfumar-se e colocar a melhor roupa são atos de boa apresentação. Perfumar semelhante à história de Esther, lá em Esther 2:12, a pureza semelhante ao santuário, lá em Levítico 14:8, e a preparação para o casamento semelhante lá em Ezequiel 16, de 9 e 10. Ruth deveria entrar discretamente e esperar Boaz dormir. A insinuação aqui é realmente ousada. Talvez possam haver interpretações diferentes em relação a esse texto, mas certamente é incomum esse horário para uma proposição de casamento. Versículo 5. Respondeu Ruth: Farei tudo o que você está me dizendo. Então ela desceu para a eira e fez tudo o que sua sogra lhe tinha recomendado. Este farei tudo indica que Ruth entende as intenções de Noemi e ainda assim lhe obedece. Continuando então para a proposta, nos versículos 6 até o versículo 15. A proposta acontece em uma única noite, depois da colheita, quando Boaz estava fazendo a debulha da cevada, que é o processamento das espigas. Boaz come, bebe e dorme depois de trabalhar, e Ruth entra discretamente. Boaz acorda, eles conversam, e essas poucas ações transformam o que era de possibilidade agora em certeza. E o dia amanhece com a garantia do resgate, e Ruth volta para casa. Aos versículos.
Versículo 7. Quando Boaz terminou de comer e beber, ficou alegre e foi deitar-se perto do monte de grãos. Ruth aproximou-se sem ser notada, descobriu os pés dele e deitou-se. Esse termo ficou alegre. Boaz estava satisfeito da refeição, cansado depois de um dia de trabalho. Aqui a gente pode ver bebeu e ficou alegre. Em outros textos da Bíblia, isso é indicação para que uma pessoa está bêbada. Assim como a gente pode ver em Eclesiastes 10:19 ou em Esther 1:10. Descobrir os pés também forma uma imagem de interpretação mais ou menos controversa. Há comentaristas que optam por uma leitura mais amena, onde Ruth se prepara para o casamento e descobre os pés como um ritual ou como uma forma de chamar atenção. Outra leitura possível, e na minha visão um pouco mais provável, é que Ruth estivesse se preparando para o ato noturno se este lhe fosse solicitado. Como está escrito, ele lhe dirá o que fazer. Tanto na aparência de lavar, perfumar-se e trocar de roupa, como no ato de descobrir os pés, que poderia significar expor as partes baixas. Mas não há vergonha em ter cenas explícitas na Bíblia, como pode ser visto em Cânticos ou Esther, porque essas não se originam de depravação. Versículo 8 e 9. No meio da noite, o homem acordou, de repente, ele se virou e assustou-se a ver uma mulher deitada a seus pés. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva Ruth, disse ela. Estenda a sua capa sobre sua serva, pois o Senhor é resgatador. Esse susto que Boaz tem, ele acorda, se assusta com a situação, ele não entende o que se passa e quem está a seus pés. Aqui a gente vê o estender da capa, que realmente é a proposta de casamento que Ruth faz. Assim como Ezequiel 16:8, quando Deus estende sua capa sobre Israel, que agora tem idade para casar. Esse sim é um pedido explícito. Ao chamar de resgatador, Ruth apresenta o motivo e a procedência legal para o casamento. Boaz, porém, lembra de um outro detalhe que ele vai citar no versículo 12, que existe um outro resgatador mais próximo. Ruth se identifica como uma serva, amá, diferente do versículo 13, no capítulo anterior, aquela serva que poderia casar. Esse termo aqui pode ser traduzido para escrava ou concubina, uma postura de humildade, mas de disposição para o que Boaz lhe solicitasse. Ruth se refugiou sobre as asas de Deus, lá no versículo 12 do capítulo anterior, e agora pede que Boaz estenda a sua aba, a sua barra, as suas próprias asas sobre ela. É o mesmo termo utilizado aqui nesse momento. Versículo 10. Boaz lhe respondeu: O Senhor abençoe, minha filha. Esse seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você teria ido atrás dos homens mais jovens, ricos ou pobres. Mais uma vez, a gente vê o termo-chave desse livro, o Hesed, o ato de bondade que ela tem. Essa bênção que Boaz faz a Ruth, ele considera que o Hesed dela é maior do que o primeiro, de acompanhar Noemi. O fato dela se humilhar em relação a uma pessoa que talvez ela não conheça bem e ainda se dispor, mesmo ele não sendo dos mais jovens, ou talvez tendo outras pessoas também ricas ou pobres de boa aparência, ela escolhe fazer isso pelo bem de sua família, ela estende sua bondade. Ruth vai além de ser companheira de Noemi e de cuidar dela, ela se dispõe a um novo casamento, uma situação de desconforto e de vulnerabilidade, não por idade ou por riquezas, mas por seu hesed. Ruth não é tratada como pervertida por seu ato ousado, mas como bondosa. Versículos 11 a 13. Agora, minha filha, não tenha medo. Farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. Nesses versículos de 11 a 13, a gente vê a resposta de Boaz, onde ele orienta Ruth sobre o que acontecerá. Aqui no versículo 11, a gente vê as palavras farei tudo o que me pedir, que fazem um paralelo com o versículo 5, logo antes nesse capítulo, que Ruth faria tudo o que Noemi pedisse. E aqui ainda a gente vê a menção de mulher virtuosa. Novamente, assim como lá em Provérbios diz, que Ruth é mais valiosa do que rubis. No versículo 12, a gente vê a continuação. É verdade que eu sou resgatador, mas há outro que é um parente mais próximo do que eu. Passa a noite aqui. De manhã veremos. Se ele quiser resgatá-la, muito bem. Que resgate. Se não, juro pelo nome do Senhor que eu a resgatarei. Deite-se aqui até de manhã. Em vez de simplesmente aceitar, Boaz se mantém segundo a lei e lembra-se que tem um parente mais próximo que poderia reclamar o direito de resgate, assim como a gente pode ver ele dizendo lá no começo do capítulo seguinte, capítulo 4. Aqui no versículo 12 também a gente vê, ao mesmo tempo que ele não aceita imediatamente, Boaz conforta Ruth, garantindo que ela vai ser resgatada. No versículo 13, a gente vê esse recurso narrativo, passe a noite aqui e de manhã veremos. Nada aconteceu naquela noite, mas o dia seguinte seria o palco para a resolução. Ainda nesse versículo 13 a gente vê esse juramento. É literalmente tão certo quanto vive o Senhor, como a gente vê nas versões Almeida, Revista Atualizada e Nova Versão Transformadora, e é semelhante ao juramento justo de Jó, lá em Jó 27:2,
ou a declaração de verdade da viúva de Sarepta lá em 1 Reis 17:12. É um juramento forte que Boaz está dizendo, certamente as coisas acontecerão segundo o que ele prometeu. Como Noemi também vai perceber no final desse capítulo. Versículos 14 e 15. Ela ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se antes de clarear para não ser reconhecida. Boaz pensou: ninguém deve saber que essa mulher esteve na eira. Por isso disse: traga-me o manto que você está usando e segure-o. Ela segurou, e o homem despejou nele 6 medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. Depois ele voltou para a cidade. Aqui a gente vê o texto dizendo até de manhã. Foi assim que Boaz discerniu sobre a situação, talvez para que Ruth não fosse considerada alguém imoral e evitar mal-entendido se ela saísse no meio da noite. Boaz também despejou uma quantidade significativa para Ruth carregar, e pode ser que fosse uma garantia da sua seriedade ou algo semelhante a um dote também. Continuando para o parecer, nos versículos 16 até o versículo 18. Noemi pergunta a Ruth tudo o que aconteceu. A sogra fica confiante de que a resolução será positiva e breve. Mais uma vez, o retorno de Ruth para casa é descrito com um relacionamento próximo e de cuidado mútuo entre essas viúvas. Aos versículos. Versículo 16. Quando Ruth voltou à sua sogra, essa lhe perguntou: como foi, minha filha? Ruth lhe contou o que Boaz lhe tinha feito e acrescentou: ele me deu essas 6 medidas de cevada, dizendo: não volte para sua sogra de mãos vazias. Aqui, essa pergunta de Noemi, nesses versículos, é literalmente: quem é você? É assim que ela recebe a sua filha. Bruce Waltke comenta que essa pergunta sobre a identidade de Ruth não é simplesmente para saber como se ela não reconhecesse a própria, mas perguntando como Ruth se via depois desses acontecimentos. Como alguém rejeitada, como uma serva, como uma esposa. Ruth conta tudo o que aconteceu. E ao contar e mostrar essas 6 medidas de cevada, Ruth demonstra que se via como alguém que seria, sim, resgatada. Versículo 18. Disse então Noemi: agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida aquele homem não descansará enquanto não resolver essa questão hoje mesmo. Aqui a gente vê Noemi instruindo novamente: espere. Ela entende a seriedade de Boaz e garante que ele resolverá a questão. Esse recurso narrativo hoje mesmo, mais uma vez a gente vê a temporalidade, que é o gancho para a conclusão no capítulo seguinte, que vai acontecer naquele dia que tinha acabado de amanhecer. Comentário. Começando pela preparação. Noemi deseja ver Ruth em um lar seguro, em um novo casamento, e ela se move para preparar as coisas para que as coisas aconteçam conforme esse objetivo. E Bruce Waltke comenta que a possibilidade dela conhecer o outro parente mais próximo era real, mas ela ainda prefere Boaz e ela conduz a situação nessa direção. Ruth é obediente mesmo diante das instruções estranhas e detalhadas, e ela se dispõe para esse novo casamento, mesmo sem um relacionamento pessoal anterior com Boaz, independente da sua idade ou da sua riqueza. Antes mesmo das ações desse capítulo, vemos os desejos de cada uma. Noemi prioriza o bem-estar de Ruth, mesmo que não esteja ao pé da letra da lei. E Ruth deseja agir com hesed pela sua família, com bondade, com lealdade, mesmo que isso lhe custe ser mal entendida ou se envolver num casamento dessa forma. Na proposta. Boaz, ele é um homem trabalhador. Mesmo que ele fosse o chefe de seus empregados, ele ainda colocava a mão na massa, sendo coerente com seu caráter correto. Ruth aparece de noite e Boaz não a constrange. Se ele quisesse, ele poderia se aproveitar dela e nem mesmo se casar, ou poderia recusar e expô-la à vergonha de tê-lo visitado de noite. Boaz fala com ânimo e elogia a moça, garantindo que ela receberá cuidado. Tudo isso sem se desviar da lei. Boaz é um homem justo, em que em nenhum momento da história se desvia seu caráter da lei de Deus. E é através dessa pessoa correta e cheia de bondade que o Senhor faz sua obra de restauração. Como foi? A identidade de Ruth é outra, não mais como estrangeira e nem como viúva, mas também não como uma esposa. E apesar disso, ela ainda tem o mesmo de que a fez trilhar o caminho até a metade, e certamente ele também levará ela até o bom final. Não temos referências exatas sobre a emoção das duas mulheres, mas por suas ações e por esse texto, a gente pode inferir que ambas estão muito felizes uma pela outra. A promessa que agora se torna palpável, mesmo que ainda não realizada, é algo a se alegrar. Para meditar. Parece um bom resultado ter uma sogra que se importa com você e um potencial casamento com uma pessoa justa e generosa. Mas será que nós, pessoas da atualidade, teríamos essa mesma disposição? A gente tem uma visão individualista e gananciosa voltada para o nosso próprio ego.
Mesmo o que a gente chama de humildade e pensar no comunitário não se compara com as ações que a gente vê nesse livro. Eu não digo que a cultura hebraica era perfeita e muito menos que a gente tem que copiar ela, mas fica a reflexão. Será que nós teríamos a disposição de abrir mão dos nossos desejos, de seguir um caminho que é escolhido para nós, de casar com alguém que a gente mal conhece? Será que a gente tem a disposição de ter esse amor sacrificial, ter esse ímpeto bondoso, leal que Ruth teve? Como fica a nossa reflexão em relação a esse Hesed demonstrado nesse livro?